Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. A Fundação Getúlio Vargas publicou um estudo mostrando o impacto da pandemia sobre as classes econômicas no país. O estudo foi baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Covid-19 do IBGE. Pesquisadores da FGV Social compararam dados do período antes da pandemia, de 2019 até julho de 2020. Os resultados revelaram que 13,1 milhões de pessoas saíram da pobreza por causa exclusivamente do pagamento do auxílio emergencial. O que a gente está vendo é uma queda brutal no mercado de trabalho. Então, esse resultado de que a pobreza diminuiu muito durante a pandemia fica ainda com maior relevo, porque a renda do trabalho despencou, a desigualdade piorou muito, só que o auxílio emergencial mais do que compensou, e não só isso, como é uma queda espetacular de pobreza. 6 milhões de pessoas saíram da faixa acima de 2 salários mínimos per capita, as pessoas foram rebaixadas, as pessoas da base até meio salário mínimo podem ser consideradas pobres, tiveram um upgrade. Então, o meio da distribuição de renda brasileira foi adicionada de cerca de 21 milhões de pessoas, entre meio e 2 salários mínimos por pessoa, teve esse aumento que é mais ou menos meia população da Argentina. Então, é uma mudança espetacular. O estudo mostrou que o impacto positivo na renda dos mais pobres com o pagamento do auxílio emergencial foi bem maior nas regiões norte e nordeste do país. E isso tem explicação. Lá no Nordeste e no Norte do país, as quedas de pobreza foram acima de 26%, 28%. No Sul e Sudeste, foi uma queda de pobreza média em torno de 9%, 10%, porque esses lugares do Norte e Nordeste foram mais contemplados pelo auxílio emergencial, ele tem mais beneficiários do Bolsa Família, sim, tem mais economia informal, que são os critérios que deram acesso ao auxílio. Outro resultado que chamou a atenção dos pesquisadores se refere ao isolamento social praticado por aqueles que receberam o auxílio. As classes de renda mais baixa, que seriam os pobres, eles tiveram um comportamento de isolamento social até mais forte do que outras faixas de renda mais altas. Por exemplo, cerca de 23% ficaram totalmente isolados em casa, 48% só saíram de casa para atividades essenciais, e talvez o auxílio tenha propiciado essa proteção, essa autoproteção, né? Propiciado que as pessoas ficassem mais em casa. Então ele talvez gere um efeito de prazo mais longo na medida que acabou ajudando a atacar a pandemia, né? Entretanto, é bom lembrar que o pagamento deste auxílio será encerrado em breve. Algo que, segundo o professor Marcelo Neri, vai gerar um problema social grande na renda das pessoas e na economia do país. Fica numa situação muito delicada, porque a gente, de alguma forma, está gastando recursos que já estavam escassos, a dívida PIB está chegando a 100%, tem uma situação fiscal, a gente está gastando no auxílio 50 bilhões mês, é uma quantidade de recursos várias vezes o que se gasta anualmente com Bolsa Família. Ele gera essa melhora, mas não é uma melhora sustentável, porque o auxílio não é sustentável. Então, quando ele for retirado, eu diria, pelos dados do mercado de trabalho que eles estão mostrando, é que a gente vai do céu ao inferno, infelizmente. Segundo o coordenador do estudo, para que essa previsão não se concretize, é preciso que o governo federal organize uma maneira de continuar contemplando a área social sem atrapalhar as contas do país. Fundamentalmente, a gente tem que achar um caminho do meio. A gente tem que ser generoso, fazer as rodas da economia girarem, mas dentro de certos limites. A gente tem que ter responsabilidade social de um lado e responsabilidade fiscal do outro. A gente tem que caminhar nesse fio da navalha. Eu acho que talvez o auxílio ele tenha sido talvez maior do que ele seja sustentável. Então, talvez a gente corrigir um pouco o tamanho do auxílio seja alguma coisa que permita a gente alongar ele por mais tempo.